Olá, gente, bom dia. Vamos começar nossa aulinha de hoje sobre o reino das bactérias. Eu estou no livro de vocês, na página 254, é o capítulo 6, tá? No módulo 3 ainda, mas a gente vai terminar já já. Lá em cima no livro vem Reino das Bactérias, leia a manchete a seguir. Lembrando que tudo que está no slide é para ser copiado no caderno, tá? E me acompanhe pelo livro. 49% dos panos de cozinha estão contaminados por bactérias. Como evitá-los? Entre as bactérias encontradas em estudo está a Escherichia coli, responsável por problemas intestinais e infecções urinárias. Número 1. A manchete relata as bactérias que podem ser encontradas nos panos de cozinha. Onde mais podemos encontrar esses seres vivos? Então, não sei se vocês sabem essa resposta, né? Mas você pode encontrar bactéria em diversos lugares, praticamente em todos os lugares do mundo, tá? Exemplos, pode encontrar dentro do corpo humano, dentro do corpo de animais, pode encontrar nas plantas, nas raízes das plantas, você pode encontrar na natureza, você pode encontrar nos alimentos, você pode encontrar nos objetos qualquer que utilizamos, pode encontrar, sei lá, no óculos, no livro, em qualquer lugar que tem bactéria, tá? Aí embaixo, pode sublinhar o parágrafo todo. As bactérias são seres vivos formados por apenas uma célula e geralmente não são observadas a olho nu. No entanto, algumas delas são capazes de formar colônias, que são conjuntos formados por várias células e que podem ser observadas a olho nu. No caso, o que você consegue ver de bactérias, se você for ver, é uma colônia, porque uma colônia é um conjunto de bactérias. Aí vem a criancinha comendo o iogurte dela. Muitos produtos consumidos pelo ser humano são produzidos com auxílio de bactérias que pode conter sua composição. Sim, o iogurte, os lactobacilos que chamam, sempre tem uma propaganda falando, lactobacilos vivos, esse iogurte é bom para a flora intestinal e tudo mais. Então, todos esses nomezinhos, flora intestinal, ela é composta por diversas bactérias. Lactobacilos vivos, lactobacilos é uma espécie de bactéria, tá? E essas bactérias elas não fazem mal ao corpo humano, elas fazem bem, elas ajudam o corpo humano. E tudo bem também. Embaixo, a pele possui diferentes tipos de bactérias que normalmente não causam problemas à saúde. A quantidade de bactérias presentes no intestino humano é maior que o total de células do corpo inteiro. A maioria desses organismos convive com o ser humano sem causar doenças e, muitas vezes, contribui para a saúde e para o bom funcionamento do corpo. Como isso acontece? Nós temos diversas bactérias na nossa flora intestinal. O nosso corpo oferece abrigo a essas bactérias e nutrientes, porque o intestino faz parte do sistema digestório que vai metabolizar os nutrientes. Essa bactéria ela pega esses nutrientes e o produto desses nutrientes ela libera para o corpo humano. O corpo humano absorve. É assim que funciona. Eu ajudo a bactéria me ajuda. Então a bactéria vive aqui no meu intestino, na minha barriguinha de boa, vive na sua também. Embaixo. Com base no exemplo acima, podemos perceber que as bactérias estão presentes no corpo dos seres vivos e em alguns alimentos. Além disso, elas também são encontradas em diversos ambientes da Terra. Próxima página. Algumas espécies de bactérias atuam na decomposição da matéria orgânica, transformando substâncias complexas em substâncias simples, que retornam ao ambiente e os seres vivos por meio da cadeia alimentar. Sublinho isso que eu li agora. São bactérias decompositoras. Lembra quando a gente estudou cadeia alimentar? São fungos e bactérias que fazem a decomposição da matéria orgânica. O que elas fazem? Em algum ser vivo que morreu, algum organismo que morreu, acontece ali uma ação das bactérias e elas vão pegar toda aquela matéria orgânica e transformar em matéria inorgânica. Como assim? Vai se alimentar das células, dos nutrientes que ali estão e vai transformar aquilo em compostos, como por exemplo, carbono, nitrogênio, oxigênio, fósforo. E quem que vai absorver isso? Quem absorve isso são as plantas, são os organismos produtores. Ok? Isso é um ciclo, nada se perde. Número 2. Quais seriam as consequências para o ambiente caso não ocorresse a decomposição da matéria orgânica? A consequência seria, provavelmente, um acúmulo dos restos de plantas e animais mortos, tá? Ou resíduos orgânicos, né, como é chamado. E, além disso, como não vão ter mais bactérias que vão produzir matéria inorgânica, vão ter uma falta de recursos aos seres vivos, o ecossistema vai ser comprometido. Tá? Então, bota a respostinha aqui. Um acúmulo de restos orgânicos
e falta de nutrientes inorgânicos para o ecossistema. Próximo parágrafo, pode sublinhar. Algumas espécies de bactérias também contribuem para a absorção de nutrientes pelos vegetais. Algumas espécies de matéria orgânica com diferentes cadeias alimentares produzem matéria orgânica em diferentes cadeias alimentares e liberam gás de oxigênio para o ambiente. Tá, o que ele falou? Ai, tô com alguma coisa me incomodando minha garganta. O que ele falou? Ele falou que algumas bactérias podem ajudar as plantas, que são as bactérias do tipo Rhizobium. Elas vivem nas raízes das plantas, elas captam nutrientes para as plantas, em compensação as plantas oferecem abrigo para ela nas raízes, tá? Como se fosse no nosso intestino. E outro que devolve oxigênio para o ambiente. Sim, existem bactérias que fazem fotossíntese, tá? São as chamadas cianobactérias, chamadas bactérias do oceano, bactérias azuis que vivem no mar, tá? Estou dando vários exemplos de várias atividades bacterianas, tá? Eu espero que vocês estejam conseguindo pegar esses exemplos, porque pode ser que eu cobre alguma coisa deles na prova e por aí vai, tá? Tudo que eu falo pode cair. Embaixo nós entramos na estrutura bacteriana, na estrutura das bactérias. Embora participem de processos complexos nos ecossistemas e estejam presentes em diferentes habitats, as bactérias apresentam uma estrutura simples, sublinha. São unicelulares e procariontos, ou seja, são formadas por apenas uma célula e não apresentam organelas nem núcleo delimitados por membrana plasmática. Então, elas só têm uma célula e o material genético dela, o DNA, vai ficar disperso no citoplasma, vai ficar vagando por todo o corpo celular. Embaixo, a célula bacteriana tipicamente apresenta a parede celular, membrana plasmática, citoplasma, material genético e ribossomos. Em alguns casos, pode apresentar um envoltório composto, principalmente de carboidratos denominado cápsula, e estrutura de locomoção, como flagelos. Então, a cápsula, eu não sei se ele colocou aí, não colocou aí, vai conferir uma proteção extra para as bactérias, tá? Mas o flagelo ele botou, depois eu falo. Então, vamos lá. Primeira estrutura bacteriana, que ele não colocou aí, é a cápsula, né? A cápsula, o que ela faz? Confere uma proteção maior à célula bacteriana. Depois, ali do ladinho, parede celular, sublinha. A parede celular envolve a célula bacteriana, contribuindo para a sua proteção. Essa estrutura é formada principalmente por proteínas e açúcares. Então, função da parede celular, proteção da célula bacteriana também, tá? A célula bacteriana ela tem diversas proteções que vão ajudar ela a viver, a sobreviver. É por isso também que quando você toma um antibiótico, as bactérias elas se tornam muito resistentes, porque elas têm muita proteção. Os antibióticos têm que destruir todas essas proteções. Embaixo agora, flagelos, que são os rabinhos dela. Muitas bactérias apresentam flagelos, que são estruturas alongadas que atuam na sua locomoção. O flagelo vai balançar, como se fosse uma locomoção ondulada, tá? Ribossomos, do lado. Os ribossomos atuam na síntese de proteína. Síntese de proteína é formação de proteína. E proteína é aquilo que vai dar energia para essa célula, para ela fazer suas atividades, tá? Proteína é importante para todos os seres vivos, a gente sabe. E por último, a última estrutura da bactéria, no caso, a maior parte do DNA das células bacterianas associa-se a proteínas, formando uma estrutura celular denominada cromossomo bacteriano. E é esse emaranhado de coisas que está aí dentro da célula da bactéria, tá? Que é onde fica propriamente dito o DNA da bactéria. Página 256. As bactérias podem apresentar diferentes formatos, veja alguns exemplos abaixo. São só 3 formatos, tá? Aqui no slide eu só coloquei um nome. O primeiro deles é o bacilo, que é uma célula com um formato mais alongado, tá? O segundo, o vibrião, que é como se fosse uma vírgula, ele tem uma curvinha, tá? Isso que difere do bacilo, essa curvinha. E o coco, que são células em formato esférico, em formato de bolinhas, tá? Passando, chegamos ao metabolismo das bactérias. Para produzir iogurte natural em casa, Marielle ferveu 1 litro de leite, esperou esfriar, aí adicionou um pote de iogurte natural industrial. Após 8 horas, todo o leite se transformou em iogurte. Por quê? Acho que ele vai perguntar isso, né? 3. Como você explicaria a explicação do iogurte natural como que Marielle fez isso? Eu ia dar a resposta sem querer antes de ler a pergunta. Então, todas as bactérias que viviam dentro do iogurte que ela comprou metabolizaram o leite, tá? E transformou todo o leite em iogurte também. Porque o iogurte nada mais é que leite depois de uma ação bacteriana, depois de bactérias terem metabolizado aquilo ali e consumido os nutrientes do leite. Então, ele vira um iogurte. Então, vocês vão botar isso de resposta. Que ao adicionar o iogurte, as bactérias presentes ali começaram a sua produção
consumindo os nutrientes do leite. No caso, esse processo é chamado de fermentação láctea, fermentação do leite. Se quiser botar mais bonitinho, que eu botei aqui no slide também, a fermentação láctea. Vamos lá. Se vocês quiserem fazer iogurte caseiro, tá? É uma boa. Economiza bastante dinheiro. As bactérias obtêm energia e nutrientes de diferentes maneiras em relação à obtenção de energia e à necessidade de gás oxigênio para realizar esse processo. Existem dois grupos de bactérias, aeróbias e as anaeróbias. Então, como que as bactérias respiram, por assim dizer, né? Primeiro tipo, as bactérias aeróbicas necessitam de gás oxigênio para obter energia. Então, as bactérias aeróbicas, elas respiram o gás oxigênio. Já as bactérias anaeróbicas não necessitam desse gás para obter energia. Então, as bactérias anaeróbicas, elas não respiram oxigênio. Sim, existem seres no mundo que não utilizam de oxigênio para sobreviver. E essas bactérias anaeróbicas são um tipo delas. As bactérias que fazem o iogurte natural, é um tipo delas, que também não utilizam oxigênio para respirar, tá? Nesse último grupo, existem bactérias que vivem na presença do gás oxigênio e também bactérias que não conseguem sobreviver na presença desse gás, pois para eles esse gás é tóxico. Sim, o gás oxigênio ele é tóxico para diversos seres. Observe a seguir como ocorre a fermentação lática, que faz parte do metabolismo das bactérias anaeróbicas. Então, olha aí como é que acontece. Dentro da bactéria, da célula bacteriana que a gente já viu, a glicose ela é transformada em ácido lático. Glicose é um açúcar, é um combustível da bactéria, por assim dizer, tá? Em cima, a glicose é quebrada, originando uma molécula menor, denominada ácido lático. Quando a glicose é quebrada e origina ácido lático, consequentemente, vai ocorrer a liberação de energia, como se eu quebrasse, fizesse um crack. Desse crack da molécula que quebrou, a energia ela simplesmente sai, tá? Nesse processo ocorre a liberação de energia que é utilizada pelo ser vivo. A quantidade de energia liberada pelo processo de fermentação é menor do que a liberada pela respiração celular. Respiração celular são as bactérias aeróbicas, nós, seres vivos, seres humanos, plantas, organismos normalmente fazemos, tá? Porque o gás oxigênio ele é melhor para obtenção de energia. Não é o melhor gás para obtenção de energia, tá? Mas é melhorzinho do que a fermentação lática. Então, botei aqui escrito no slide o que é a fermentação lática. O que ele não colocou no livro. Então, botei aqui 2 linhazinhas só. Página 257. Veja a seguir outros exemplos de bactérias aeróbias e anaeróbicas. A Mycobacterium tuberculose é um exemplo de bactéria aeróbica que o organismo causa tuberculose, doença que afeta principalmente os pulmões. Acho que vocês já ouviram falar de tuberculose pelo menos no momento da vida de vocês. Ela é transmitida de uma pessoa para outra mediante gotículas de saliva contaminadas, como as expelidas durante a tosse. Então, a tuberculose é uma bactéria aeróbica que vai se utilizar do oxigênio para poder se causar uma doença em você, por exemplo, né? Embaixo. O micro-organismo como Streptococcus thermophilus e Lactobacillus organismos como Streptococcus thermophilus e o Lactobacillus bulgaricus são utilizados na produção de alimentos como iogurte. Para obter energia, esses micro-organismos realizam a fermentação lática, tá? Então, olha aí, são organismos que fazem iogurte, que a gente toma o tempo todo e a gente está tomando bactérias. Parabéns para você que não sabia que você tomava bactéria, agora você sabe. Embaixo, as bactérias que acabamos de estudar e as que fazem parte da decomposição da matéria orgânica obtêm esse alimento de diversas substâncias presentes no meio em que vivem. No entanto, existem bactérias que, assim como as plantas, produzem seu próprio alimento, ou seja, são seres autótrofos. Essas bactérias são consideradas produtoras nas cadeias alimentares. A gente já estudou sobre isso. Sobrinha, as cianobactérias, que foi o que eu falei, por exemplo, produzem seu próprio alimento por meio da fotossíntese. Essas bactérias elas fazem a fotossíntese. Nesse processo, elas utilizam gás carbônico, água e energia luminosa para produzir glicose, seu alimento, e gás oxigênio, que é liberado para o ambiente. Tá? Então, as bactérias também podem fazer fotossíntese. No caso das cianobactérias, olha que interessante. E por último, para terminar as bactérias, nós chegamos na reprodução das bactérias. Super rapidinho que a gente vai entender como é que funciona. Lá em cima, sublinha o parágrafo todo. A fim de estudar as bactérias, cientistas geralmente utilizam meios de cultura. Esses meios são formados por diversos componentes que facilitam o crescimento e a reprodução das bactérias.
Além disso, os meios de cultura são mantidos em condições que favorecem a reprodução dos micro-organismos para obter essas condições, normalmente temperatura e renovação da atmosfera, que são controladas. Como assim? Eles pegam um potinho, igual que está ali, tá? Esqueci o nome disso, não é pipeta. Ai, esqueci o nome desse objeto de laboratório. Esqueci, não vou lembrar agora. Eles pegam esse potinho, dentro desse potinho eles fazem um meio de cultura. Eles colocam gases para as bactérias se reproduzirem, se produzirem energia e tudo mais. Colocam um alimento para ela, caso ela precise. E coloque diversos fatores, como temperatura, pressão, favoráveis para que elas se reproduzam e consigam estudar melhor as bactérias que estão ali. Embaixo tem um gráfico que mostra como que se dá o cultivo das bactérias, tá? Mas eu não vou entrar por menores desse gráfico, então eu só vou pular. E lá embaixo, que é a parte importante, como é que as bactérias se reproduzem. Veja abaixo como ocorre a reprodução assexuada das bactérias. Essa reprodução assexuada das bactérias também é chamada de bipartição. Então eu posso cobrar de vocês reprodução assexuada das bactérias como nome, ou posso cobrar como nome de bipartição, tá? Número 1. Inicialmente o cromossomo bacteriano se duplica, então aquele material que estava todo emboladinho vira 2, tá? Ele se duplica na mesma bactéria. 2. A parede celular e a membrana plasmática crescem e dobram-se para dentro da célula. 3. Forma-se a membrana celular e parede celular, separando a célula em dois compartimentos, cada um contendo um cromossomo bacteriano. E 4. Por fim, os dois compartimentos se separam, originando cada um uma célula bacteriana. E qual é que vocês entendem sobre isso? Primeiro passo, o DNA dela vai se duplicar. Segundo passo, ela vai se dividir em dois. Ponto. Só isso. As duas células elas vão ser geneticamente iguais, elas vão ser um clone uma da outra, tá? Depois, essas duas células, cada uma vai dar origem a outras duas células e assim vai, ok? É por isso que elas se reproduzem muito fácil, muito rápido. Terminei por aqui, bactérias com vocês, então. Espero que todos tenham entendido e tchau, tchau.